Meu querido aluno, minha querida aluna, como vocês estão? Eu tenho sentido que vocês estão tendo muita dificuldade com relação à atividade de geografia, né? De metodologia do ensino da geografia, então eu tô gravando esse videozinho bem rapidinho aqui pra gente conversar e eu ajudar vocês, tá? Quando a gente fala de realidade aumentada, realidade virtual, a gente tá falando de imersão. Então, por exemplo, quando eu ligo o meu GPS, vamos pegar o exemplo de mapas, né? Quando eu pego o meu GPS e coloco lá o bonequinho do Google na rua onde eu quero ir, né? Que eu quero fazer uma visita, para fazer um tour virtual, que eu consigo dar aquele 360 graus, assim. Eu tô fazendo uma visita virtual, né? Eu tô tendo acesso a essa realidade virtual, a essa realidade aumentada. A realidade virtual. Quando eu falo que eu vou, por exemplo, num museu e eu falo que eu quero fazer uma visita na exposição que tem um óculos virtual, que quando eu coloco o meu óculos, eu consigo andar, por exemplo, pela casa desse artista, conhecer como que era o espaço do ateliê. Então, é uma visita virtual. Agora, quando eu vou, por exemplo, em um museu a céu aberto, ou museu natural, ou um museu tradicional mesmo, que eu coloco um QR Code, que eu aponto a minha câmera para aquele QR Code, e aquele QR Code abre a imagem de uma árvore, né? Supondo que é um bosque, né? Um museu natural, né? A céu aberto. Ou que eu aponto a minha câmera do celular para algum lugar e esse objeto está na tela do, né? Ele salta para a tela do meu celular, para a tela do meu tablet. Então eu tô fazendo uso da realidade aumentada. Vocês conseguem entender, puxar um pouco da memória de vocês, daquilo que vocês já vivenciaram no dia a dia? Isso de usar a câmera hoje em dia é muito comum. Então não é. Acaba não sendo muita novidade para vocês. Agora, se a gente for trabalhar coisa básica, assim, né? Todo mundo já fez. Vamos pegar, por exemplo, tô aqui com o meu tablet. E daí eu coloco no Snapchat. Ou eu coloco no Instagram, no Facebook, algum. Deixa eu abrir o Snapchat. Uso algum filtro. Ou mesmo se eu tivesse aqui na câmera com vocês, usando um filtro, né? Que eu mudasse a minha imagem, mudasse meu fundo, que eu colocasse as minhas orelhinhas, né? Então eu tô falando de realidade aumentada. Porque eu tô distorcendo aquela imagem, eu tô trazendo algo pra aquela outra realidade, né? Pra aquilo que eu tô vendo na câmera. Que tá sendo mostrado ali na tela, né? Então, quando a gente fala do ensino na geografia, a gente pode trabalhar, nossa, infinitos temas. Então, a gente, como comecei falando, né, do Google Maps, a gente pode trabalhar mapas. A gente pode ensinar sobre o movimento da Terra, ensinar sobre os planetas. Então, eu posso ter um sistema solar onde eu posso virar a câmera e apontando para algum detalhe que vai saltar um planeta, que vai saltar informação sobre esse planeta. Eu posso fazer joguinhos, aqueles bem clássicos das redes sociais, que, por exemplo, vou trabalhar nacionalidade dentro da geografia, né, do espaço geográfico. Então, aparece ali um mapa e o nome do estado, e eu tenho que indicar, fazer as BBB, né? O BBB tem muito isso, de eles estarem fazendo as dancinhas, né? E brincando com a realidade. Então, vai aparecer ali o estado e o mapa, então eu tenho que indicar onde que é o correto. A bandeira, vai aparecer o nome do país, por exemplo, Japão.
Então, vai ter uma bandeira da Coreia e uma do Japão. Então, me localizo para a parte da tela correspondente à bandeira dessa nacionalidade. Isso eu tô brincando com a geografia, tô brincando com a realidade aumentada e tô produzindo conteúdo, né? Conteúdo relacionado às tecnologias digitais voltadas à educação, né? As TDICs, né? Que é a tecnologia digital da informação e comunicação. Eu tô me comunicando, tô informando de maneira digital e é tecnológico. Então, eu acho que com esse videozinho aqui, a gente se abrir a conta, eu mostro pra vocês. Senão, vocês já conseguem ter essa noção do que a gente pode trabalhar em sala de aula com realidade aumentada. E daí, o que eu preciso que vocês façam? Que vocês criem atividade, né? Criando, ela pode ser só na teoria, né? Não precisa ir pro papel. Mas se a gente criar a atividade, é mais fácil quando eu vou executar no papel. E é uma coisa que vocês podem usar depois no dia a dia de vocês. Pode usar, por exemplo, para uma prova didática num concurso público. Pode utilizar para ensinar em casa, né, os parentes, os filhos, os sobrinhos, enteados e afins, né, os irmãos pequenos. É um conteúdo que é atual, é recente, tem muito ainda a ser produzido. Então, né, se for produzir é legal, porque daí fica para depois, né? Depois você já tem esse material. Então, eu preciso que vocês montem uma cartilha para um professor, imaginando que você vai ensinar o seu colega lá na escola a utilizar para fazer a produção para sua aula. Então, o que ele tem que fazer, qual que é o conteúdo, é como se fosse um plano de aula, só que vai estruturar o passo a passo para ele fazer, né? Então, por exemplo, se ele for criar o conteúdo, então quais os sites que eles podem acessar de banco de dados. Eu sempre indico o Google, porque é grátis, né? É gratuito, é fácil, todo mundo consegue, né, fluir bem no Google. Ele é visualmente acessível, ele é interativo. Então, não exige muito esforço mental da gente para realizar, né? Eu indico também o HP, da marca da HP, assim, que ele é gratuito também, só que tem que fazer uma conta no HP. Mas você pode criar material, você pode fazer suas fotos e criar o ponto de acesso, né? Por exemplo, quando apontar para um lápis, que até ela identifique que é um lápis, vai aparecer um globo terrestre, sabe? Uma coisa assim. Então, ele é fácil, montar ali um manual para esse futuro professor, né? E depois vocês vão fazer um cartazinho explicando, né? Montando ali como passo a passo da atividade, mostrando, né, como que seria a execução dela para esse futuro professor e como que ficaria o resultado. Por isso que é legal vocês já pensarem num resultado aí para